Irmãos, hoje tanto o meu coração quanto o coração da minha esposa, lá vem eu com a minha emoção de novo. Glória, a presença do Pai. Antes de nós virmos para esse ministério, nós frequentávamos um ministério em São Paulo. E hoje, quando nós vimos a Vandinha e as meninas, muito nos alegrou e muito alegrou o meu coração. Aleluia. De ver vocês. Amém, Jesus. Nós aprendemos a gostar, nós aprendemos a conviver com vocês, tivemos bons momentos juntos. Então, para a gente hoje aqui, muito nos alegra ver vocês aqui, podem ter certeza disso. Estou muito feliz mesmo Glória. de vê-las aqui. Obrigada, Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Aleluia. Amém. Hoje nós vamos falar do tempo. Glória. O tempo, que nada mais é do que o presente de Deus para as nossas vidas. O presente que nós recebemos todos os dias. Todos os dias. E para falar desse presente, nós vamos falar sobre o Salmo 90. De todos os 150 salmos que tem na Bíblia, somente este salmo foi escrito pelo Moisés. Aleluia. Somente este salmo. E as pessoas costumam dizer que esse salmo chama-se a oração de Moisés. No momento que vocês tiverem tempo, leiam esse salmo, essa oração que Moisés fez naquele momento que ele estava ali, naquele deserto, naquela trajetória toda. Vocês vão ver como Moisés relata tudo que ele vivenciou ali, o dia a dia dele, o sofrimento dele. E como que a vida do homem é frágil. E nós vamos ver no primeiro verso desse capítulo 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Verso 3. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo: retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Moisés, ele nos diz que Deus sempre foi e sempre será o nosso refúgio. Nós, os homens, nós vivemos, crescemos, morremos, mas Deus é eterno. Deus é eterno. Tudo na nossa vida passa, tudo, mas com Deus nada é do jeito que nós enxergamos. Com Deus tudo é eterno. Ele não está simplesmente no ontem, no hoje, no amanhã. Ele não enxerga o tempo da mesma maneira que nós enxergamos. Mas o texto e o verso principal que nós vamos focar hoje é o
verso 12, onde Moisés pede para Deus, para que Deus ensine ele a contar os dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Baixa um pouquinho o fluxo. Nós contamos os nossos dias. Ou nós só contamos os nossos anos? Tem muitas pessoas, ou algumas pessoas, porque não são todas, mas algumas pessoas nessas datas que fazem aniversários, eles param para fazer uma reflexão. Eles param para fazer uma reflexão de tudo que foi vivido, como que foi essa trajetória da vida deles durante esse ano de vida. Alguns esperam um pouquinho mais. Alguns escolhem um ano sabático. Esse ano eu vou tirar para mim fazer uma reflexão da minha vida, tudo que eu vivenciei, tudo que eu vivi, como que eu vivi essa vida. O ano sabático. Porém tem alguns que eles simplesmente deixam para fazer essa reflexão no seu último momento de vida. Sabe aquela frase que a gente vê assim: minha vida passou diante dos meus olhos. É aquele último momento, aquele último suspiro, que a pessoa está no leito do hospital, está com enfermidade, aí a pessoa começa a fazer essa reflexão. Nesse último momento, mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão cheio de amor, que Ele espera o último momento, Ele nos dá a última oportunidade, para que nós nos arrependêssemos, para que nós aceitássemos a Cristo como nosso único Salvador. Ele espera. Ele espera. Deus não tem prazer que nós morremos e perdemos a nossa salvação. Deus quer que todos nós nos salvemos. Por isso Ele dá oportunidade até o último suspiro. Triste realidade quando muitas pessoas, vendo ali aquele último momento, aquele último suspiro, ainda tem o seu coração duro, tem o seu coração amargurado. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés pede para Deus ensinar a contar os dias. Ninguém mais do que Moisés viu como que a vida se desfaz, como que a vida foi-se embora. Ele ficou 40 anos no deserto. Ele saiu do Egito com 80 anos. Praticamente ele viu quase 600 mil pessoas morrerem. Ele viu tudo isso. Uma geração inteira passou na frente dele, morrendo, mães, pais, filhos, amigos, por dureza no coração, por terem um coração duro. Aquela geração não precisava ter morrido no deserto.
O trajeto dele, como eu já disse aqui outras vezes, era de 15 dias. 15 dias eles tinham para sair do Egito e chegar em Canaã. A dureza do coração do ser humano faz a gente passar coisas que nós não precisávamos passar. Nós não precisávamos passar, mas muitas vezes nós mesmos procuramos situações que nós poderíamos evitar. Nós mesmos causamos dor, sofrimento, não só para nós, mas muitas vezes para a nossa família, para aqueles que estão em torno. Nós mesmos, o nosso orgulho, nosso ego. Tentem imaginar um trajeto de 15 dias, as pessoas levaram 40 anos. Cada decisão que nós tomamos nesse dia presente, nesse presente que 24 horas que Deus nos dá todos os dias, vai refletir no amanhã, vai refletir nos anos seguintes. Quando Moisés pede para Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós tenhamos sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Essa sabedoria que nós temos que ter e entender isso. Nossas decisões não afetam somente as nossas vidas. Se as nossas decisões afetassem somente a nossa vida, mas muitas vezes a nossa decisão afeta muito mais gente, muito mais pessoas, afeta uma geração, afeta os nossos filhos, nossa herança, nossos netos. Maldição hereditária. Nós temos que aprender a quebrar isso. Ontem nós fomos num aniversário do Júnior, que é o filho mais velho dela, e ela fez uma oração muito bonita sobre o filho primogênito. Quanto poder e quanta carga espiritual que o filho primogênito carrega sobre a vida dele, e que muitas pessoas não sabem disso. Quanta carga emocional, espiritual que a primogenitude carrega. É tão forte que o filho primogênito, ele pode transferir, quebrar todo o mal contra os irmãos mais novos dele. Deus dá essa unção para ele, de quebrar todo o mal sobre os irmãos mais novos, sobre os filhos, os sobrinhos. É a unção da primogenitude que Deus derrama sobre o filho mais velho. São coisas que nós vamos aprendendo no dia a dia, nós não sabemos disso. Deus lindo. Nós não sabíamos disso. Nós aprendemos isso a semana que passou. Quanto tempo a gente desperdiça com coisas tão fúteis, coisas que não agregam nada, brigas, discussões, não agregam nada. Nós nos esquecemos, nós não temos a sabedoria que Moisés pede aqui, sabendo que a nossa vida é um piscar de olhos, é um de repente você está vivo, é
É um de repente você partiu. As pessoas levam anos brigando, ficam sem conversar com pai, com mãe, filhos, irmãos que não se conversam por muito tempo, por coisas fúteis, brigas por causa de heranças, orgulho, brigas entre casais. Nós nos tornamos um quando nos casamos e nós queremos levar a nossa vida como nós fôssemos dois. Nós não somos dois quando nós nos casamos, nós nos tornamos um. Nós temos que aprender a respeitar a individualidade de cada um, sim, mas nós temos que entender também que tudo que relaciona com a minha vida, com a vida do meu cônjuge, é uma única vida, é um único problema. Não tem divisão entre um casal, não pode haver divisão entre um casal. Quantos momentos que nós perdemos, momentos preciosos em família. Às vezes a gente vê a foto de uma família antiga e geralmente era assim, os filhos se reuniam todos na casa da mãe, do pai. Domingo era dia de macarronada, frango com polenta. Eu lembro disso como se fosse hoje. Aí as coisas vão tomando rumo na vida que nós não entendemos. Por quê? Orgulho, ganância, ego, vai separando as pessoas, vai dividindo os ambientes. Aí você vê aquela foto de tantos anos atrás. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Em Efésios, no capítulo 5, no verso 15, tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Outro dia eu estava procurando um filme para me assistir e eu comecei a ler o enredo dos filmes, antes de ir para assistir. Aí eu comecei a ler uma história, me chamou a atenção, eu quis ver do que se tratava. Era um filme onde um médico, um neurologista havia descoberto que havia vida após a morte. Essa máquina dele conseguiu provar que havia vida após a morte, nessa ficção. Só que o enredo bagunçou tudo e eu não me interessei. Não quis assistir mais. Mas um trecho desse filme me chamou muita atenção. Quando as pessoas nessa ficção, nesse filme, descobriram que havia vida após a morte, as pessoas começaram a se suicidar pelo mundo todo. Milhões de pessoas se suicidando, porque eles queriam ir para essa vida após a morte. Uma ficção estava ali nos ensinando, estava ali nos pregando. Só que o triste de tudo isso, a ficção aconteceu isso, mas na vida real isso acontece todos os dias, não por esse motivo.
Não por esse motivo das pessoas quererem se matar porque sabem que tem vida após a morte. Não é isso. Hoje, para vocês terem ideia, hoje no Brasil, por ano, quase 15 mil pessoas se suicidam todos os dias, todos os anos. 15 mil pessoas se suicidam por ano. No mundo, quase 1 milhão de pessoas se suicidam todos os anos. E o mais triste, a maioria jovens. A maioria jovens. Os dias são maus. As pessoas estão em busca de alguma coisa que preencham o vazio que eles sentem todos os dias. Os jovens sofrem todos os dias, em todos os lugares. É com bullying, é com fome, falta de perspectivas, briga entre os pais. No Japão tem um lugar que eles chamaram aquele lugar de o Monte do Suicídio. As pessoas vão naquele lugar para se suicidarem. É um lugar tão triste, deprimente, que a própria prefeitura do local foi colocando placas durante a estrada de motivação, pedindo que as pessoas procurem ajuda. Então, no trajeto que essas pessoas estão indo para chegar nessa montanha, nesse lugar no Japão, eles vão vendo as placas. Não faça isso, procure ajuda. O grande número de jovens que se suicidam pelo mundo é triste, muito triste. Olha o campo missionário que nós temos. Olha quantas pessoas carentes de achar alguém para falar do amor de Cristo. Quantas vidas poderiam ser recuperadas? Quantas vidas poderiam deixar de perdê-las aí com suicídios através de um simples Deus te ama, Jesus te ama. Não faça isso. Tem esperança, tem salvação. Glória a Deus. O que nós estamos fazendo com esse presente que Deus nos dá todos os dias? Como nós estamos administrando esse dia, esse presente? E hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui justamente para isso, para nos ensinar, nos direcionar a respeito do tempo. Isso é uma ampulheta. Aqui tem 15 minutos de vida. 15 minutos. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 14, ele compara a nossa vida como uma névoa, uma neblina. Sabe quando você está dirigindo, Baixada, ali na Tibiriçá, que de repente surgiu aquela neblina e num outro de repente ela se foi. Tiago, nesse versículo, ele fala justamente sobre isso, que nós precisamos entender. A vida é só um suspiro, uma brisazinha que vai. Todos nós temos que entender isso, a brevidade da nossa vida. Nós não somos eternos. Nós não somos eternos aqui. Nós estamos aqui vivendo e querendo ir para a eternidade.
Mas aqui nós não somos eternos. No verso do Tiago, ele diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha a fragilidade das nossas vidas. Como nós, seres humanos, somos frágeis. Às vezes você vê as pessoas, não sou contra, as pessoas fazendo de tudo para terem aqueles corpos sarados, bonitos, todo mundo bonitão, barriguinha, todo mundo ali. De repente saiu na rua, um simples acidente, uma caída de moto, um assalto, uma bala perdida. Acabou. Todo aquele anos de musculação, anos de beleza, plástica. De repente, lá se foi as nossas vidas. As nossas vidas sempre se comparam, ou eu tento comparar as nossas vidas como, sabe aquelas corridas que os atletas ficam todos ali na mesma linha de largada para correr aquela 100 jardas, uma maratona. Eles ficam ali todos posicionados, esperando o juiz dar o sinal. O juiz dá aquele disparo do sininho, ou atirar, todo mundo ali preparado. Pá! Lá se vai, todo mundo correndo. Nossas vidas é a mesma coisa. Nós vamos deitar todos os dias e já programamos o relógio para no dia seguinte, 4 horas da manhã, 5 horas, 6 horas, 7 horas, depende do horário de cada um, para que o relógio dispare. Pá! Disparou. A corrida começou. Começa a nossa correria do nosso dia a dia. Já pegamos o celular, já começamos a ver mensagens, porque tem pessoas que são assim. Pode ser meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, as pessoas mandam uma mensagem. Ah, se eu esquecer essa manhã, eu já mando agora. A pessoa, na hora que acordar no outro dia, ela vai ver, mas eu já vou mandar agora. Aí a pessoa acorda no outro dia, já pega o celular e já começa: nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e já vem na cabeça que eu tenho que ter reunião com isso, tem que atender aquela pessoa, nossa, meu filho está com esse problema, nossa, hoje é dia de pagar aquela conta, e é o corre, é o que as pessoas falam: hoje eu tenho que fazer o corre, hoje é o dia da batalha, estamos na guerra. E aí, irmão, estamos na luta, estamos na batalha. É dessa maneira. Nós já acordamos, já com o pé na largada. Já vamos correndo. Muitas vezes nós esquecemos do principal. Se ajoelhar, parar por um momento, 2, 3, 5 minutos. Meu Deus, obrigado. Eu abri os olhos, eu estou vivo. Vá na frente, clareia meus passos. Livra-me, Senhor, de toda tentação, de todo mal, todo acidente. Esteja comigo nesse dia. Clareia minha mente, dê-me sabedoria, discernimento para me resolver tudo que tiver que resolver nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos validando tudo que vier para frente. Mas muitos não fazem isso. Já acorda pro corre. E o tempo não para. E o tempo está aqui, ó, correndo. Nós
Nós estamos falando e o tempo está correndo. Aqui nessa ampulheta, o nome é ampulheta, a parte de cima é o futuro, a parte de baixo é o passado. E aqui nesse gargalo, nessa extremidade aqui, ó, é o dia presente, é o dia de hoje. E ela vai ensinar a nós a pregarmos hoje sobre isso. O ontem, o amanhã e o hoje. O tempo que Deus nos dá. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 3 até o 5, Deus disse: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. O tempo não é um acidente do cosmos, não é um acidente, uma explosão do Big Bang. O tempo foi criado por Deus. Ele criou o tempo, mas ele não está no tempo. Ele não faz parte do tempo. O tempo de Deus, o chamado Kairos. Existem 3 termos para que a gente possa entender a diferença entre o tempo, o divino e o eterno. Tempo de Deus, Kairos, é o tempo oportuno, o momento certo ou a hora da graça. Para Deus, Ele nunca chega atrasado. Nós é que somos assim, nós é que ficamos querendo tudo para ontem, tudo no imediato. Resolve isso aqui hoje, resolve meu problema, resolve não sei o que, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quando aquele exato momento, aquela bênção chega para você naquele dia, esse é o momento Kairos. Deus não chega atrasado em nada. Deus chega no momento certo que tem que acontecer no tempo dele. No momento dele, no momento Kairos dele. O tempo do homem, o Cronos, e o tempo do relógio, do calendário, que nós ficamos ali todos preocupados, olhando, nossa, está chegando tal dia, está chegando tal hora. Esse é o tempo do homem, o Cronos. E essa semana, quando eu estava pesquisando a respeito do tempo, porque nós sempre ouvimos a respeito do tempo Kairos e do tempo do Cronos. E essa semana, lendo ali a escritura, buscando informação, tem um outro tempo chamado Aion. Só que esse tempo, você não encontra ele nas Bíblias, na tradução do português. Porque Aion, no grego, porque o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego, o original do Novo Testamento é em grego. Então, quando eles iam se referir com a eternidade de Deus, as eras, o tempo, eles usavam essa palavrinha Aion. Eternidade. É o tempo sagrado de Deus. Em Apocalipse, no verso 1, no capítulo 1, no verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é o que era, o que há de vir, Todo-Poderoso.
Hebreus capítulo 13, no verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é o mesmo desde a criação do mundo. Deus é o mesmo que fez os milagres, maravilhas e continua fazendo e vai continuar fazendo por toda a eternidade. Mesmo quando nós partirmos, Ele vai continuar aqui. No livro de João, no capítulo 3, no verso 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavrinha eterna, no grego, é o aion. Em Mateus, capítulo 28, no verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou algumas traduções, ao fim dos séculos. Aion. Isaías 57:15, o alto e sublime que vive na eternidade, Aion. O santo diz, habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Mesmo com todas essas explicações, nós sabemos que não tem como explicar a Deus. Deus é inexplicável. A nossa mente, o nosso entendimento nunca vai atingir, nunca vai conseguir alcançar a grandiosidade que é um Deus. Nós nunca vamos conseguir decifrar isso. Nós já falamos aqui outras vezes a respeito também da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então são coisas que nossa mente não vai alcançar. Não adianta nós queremos entender, que nós não vamos conseguir. E o tempo está passando. Como eu falei aqui, ó, que a parte de cima é o futuro, a parte de baixo é o presente, e essa parte maior aqui que já caiu muita parte de areia é o passado. Esse é o mal de muitas pessoas. As pessoas ficarem amarradas, atreladas no que já passou. Já passou. Não vai, essa areia ela não tem como ela voltar para trás sozinha. O que você fez, deixou de fazer, já foi. Já foi. Muitas pessoas não conseguem viver o presente porque estão presas no passado. A areia que caiu não volta atrás. As decisões, as escolhas, boas ou erradas, ficaram para trás. E o problema de tudo isso, além da culpa que as pessoas carregam de decisões erradas que foram tomadas no passado, o próprio inimigo, ele já diz isso para você todos os dias. Todos os dias o inimigo está ali martelando na tua mente. Se você tivesse feito aquela escolha certa, se você não tivesse assinado aquele contrato, se você não tivesse ido naquele lugar, se você não tivesse conhecido aquela pessoa.
e você fica se martirizando, o inimigo ali fomentando aquilo dentro da tua mente, fazendo você se sentir culpada da situação que você vive no dia presente, daquela má escolha que você fez. E o inimigo vai potencializando aquilo que você já tem no coração, aquela culpa. E é essa culpa que faz muitas pessoas tirarem suas vidas. É essa culpa que faz muitas pessoas acharem que não tem solução, não tem jeito, eu fiz errado, eu agi errado. Tirem suas vidas. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. A areia já caiu, a areia já caiu, acorda. Ela não vai voltar, não vai ter solução. O passado nada mais é do que uma referência para que a gente possa levar as nossas vidas. O erro que você fez no passado, você pode simplesmente não cometê-lo de novo. Não errar de novo. Tudo que você vivenciou no passado serve como experiência para que nós não erremos de novo. Somente isso. Experiências. Nós não podemos simplesmente ficar amarrados no que já passou. Sabe quando o navio, um barco, ele vai adiante, mas a âncora está lá no fundo, e a pessoa, os marinheiros esqueceram de puxar a âncora para cima, e o barco vai indo, arrastando aquela âncora. Ele não consegue ter forças para pegar ritmo, para avançar. Nós somos do mesmo jeito. Essa âncora que nós deixamos lá atrás, atrelada na nossa perna, atrelada na nossa vida, vai atrasando o nosso dia a dia, vai atrasando a nossa vida, as nossas decisões. Você fica amarrado no passado e não consegue enxergar o que Deus tem para você na frente. Precisamos recolher essa âncora. Recolham a âncora e sigam o trajeto de vocês, a viagem de cruzeiro, sem esse peso. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. A ilusão do futuro, a parte de cima aqui, ó, é o futuro. E o futuro, o que ele nos traz? Preocupações, ansiedade do que há por vir. Como será o dia do meu casamento? Como será o meu emprego novo? Qual vai ser o rostinho do meu filho quando nascer, da minha filha? Como será o dia que chegar a minha morte, a minha partida? Como vai ficar meus filhos que vão ficar para trás? Como vai ficar meus irmãos? Minha esposa, meu esposo? Não aconteceu ainda, gente. Não aconteceu.
e nós nos martirizamos, ficamos deprimidos por coisas que não aconteceram ainda. Perdemos a nossa noite de sono, ficamos preocupados com o dia que ainda vai vir. Fazer planos, projetos, é muito bom, é sábio, é inteligente da nossa parte. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que cuida de tudo, que já planejou tudo. No Salmo 139, está lá escrito: antes de você nascer, eu já te via no ventre da tua mãe. Tudo que você vai viver, eu já escrevi no livro da vida. Ele é um Deus que Ele não simplesmente transita entre uma era e outra. Ele está lá. Para Deus não tem o ontem, o hoje e amanhã. Para Deus só tem o hoje. Ele está simplesmente num ponto ali, ó, onde Ele já enxergou, já viu a tua vida, já viu o passado, está vendo o presente, já está vendo o nosso futuro. Tudo que nós lemos aqui na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, Deus já viu tudo isso. Para Deus tudo isso já aconteceu. Já aconteceu. De Gênesis e Apocalipse, Deus já enxergou tudo isso e enxerga tudo isso. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Nada que acontece ou vai acontecer conosco está fora dos propósitos ou do controle de Deus. Nada. Nós temos que ter esse entendimento de que nada acontece aleatório, por acaso. Tudo tem uma razão, um porquê. E voltamos no Salmo 90, no verso 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Nessa primeiro trecho, ensina-nos. Esse ensina-nos é um pedido de socorro de Moisés. Ele está pedindo socorro, Deus. Me ajuda. As pessoas estão morrendo por nada. Me ajuda a entender tudo isso. Faça com que esse povo entenda a brevidade que eles têm da vida, que eles possam valorizar cada grãozinho de areia desse que passa nesse gargalo, cada grãozinho de areia, cada minuto, cada segundo das nossas vidas não podem simplesmente ser uma do nada. Tem que ter razão, tem que ter justificativa, temos que valorizar cada grãozinho, cada minuto das nossas vidas. Nós, enquanto cristãos, seguidores de Cristo, quando está chegando o tempo da nossa partida, ou o tempo da partida de algum irmão, de um pai, de uma mãe, um filho, as pessoas se desesperam, ficam tristes, com toda a razão do mundo, É um momento muito difícil para todos nós, a perca de um ente querido,
pai, mãe, irmão, filho, terrível. Mas Deus nos ensina uma coisa, enquanto nós, como cristãos, nós temos que ter essa convicção. Não é simplesmente o fim. Não é o fim. É o recomeço de uma eternidade com Cristo. É nisso que nós temos que encontrar forças, nesses momentos de partida. Pois nós sabemos que aquela pessoa que acabou de partir, que está indo, ela foi para a glória de Deus. Aleluia! Ela aceitou a Cristo. Ela levou uma vida digna, servindo a Deus, aproveitando todo momento, todo o sopro de vida que ela teve, servindo. O nosso propósito de vida não é simplesmente estar aqui curtindo a vida, não é simplesmente estar curtindo cada momento que o mundo nos dá. Nosso propósito de vida é servir as pessoas, amar as pessoas. O nosso Deus se fez homem para servir. Para servir. Por que nós levamos a nossa vida achando que nós temos que nos preocuparmos somente com o nosso umbigo? Nós levamos a nossa vida se preocupando apenas com o nosso umbigo, apenas com ali, com o que está ali ao nosso redor, nossos filhos, nossos netos, vocês, é só esse miolinho aqui, E as pessoas se matando, as pessoas se suicidando, e nós nos preocupamos só com esse quadradinho. Nosso propósito é servir, arrebanhar vidas para Cristo, tirar as pessoas do mundo das drogas, da prostituição, dando sentido para a vida, para as pessoas. Que maravilhoso que é quando você faz um trabalho desse. Nós já fizemos, nós já tiramos pessoas debaixo da ponte, levamos para a igreja, demos banho, alimentamos, demos roupa. A pessoa se sentiu viva, se sentiu útil, reconheceu que Deus muda, Deus tem poderes para isso. Essa pessoa aceitou tudo que nós propomos para ele através da palavra de Deus, transformou sua vida, chegou a se candidatar a vereador. Uma pessoa que nós tiramos debaixo da ponte, sem perspectiva nenhuma de vida, hoje tem a sua empresa, uma imobiliária, não lembro que cidade que é, na Baixada Santista, tem uma família. E se nós não tivéssemos ido lá para resgatar, para levar a palavra de Deus para aquela pessoa, qual seria o destino dela, o futuro dela? Que perspectiva que ela tinha? E isso está acontecendo todos os dias. E nós em casa assistindo TV, Netflix, celulares, WhatsApp, Instagram, e vai sendo ali, a pessoa acorda de manhã, vai até a noite, só vendo o que está acontecendo no Instagram, vira para cá, vira para lá, Facebook, que mensagem que eu recebi, nossa, o que postaram de diferente hoje? Não agrega nada, nada. Quanto tempo desse precioso 24 horas que Deus nos dá todos os dias, nós desperdiçamos com o WhatsApp, com o celular, Facebook, Instagram. São coisas, tecnologias ótimas,
Glória a Deus por ter descoberto tudo isso. Só que muitas pessoas acabam não entendendo o propósito, não entendendo quão precioso é isso, distorcem. Tudo isso foi inventado e descoberto para melhorar as nossas vidas, para dar mais tempo para que nós pudéssemos desfrutar, mas desfrutar também das coisas de Deus. Antigamente a tecnologia não tinha, a pessoa escrevia uma carta, tinha que esperar um carteiro com um cavalo para levar lá em tal lugar, demorava dias para aquela carta chegar no lugar, e depois ainda tinha que esperar a pessoa ler e mandar tudo de volta. Olha que bênção de Deus a tecnologia trouxe para nós. Hoje, num piscar de olhos, num simples toque, você manda uma mensagem, você manda um vídeo, você vê a outra pessoa, pode estar lá no Japão, você conversa com ela online, olhando um no olho do outro. Oh glória, que maravilha! Olha quanto tempo nós ganhamos, mas como estamos aproveitando a tecnologia que Deus nos deu? Foi Deus que deu. Quem que deu sabedoria, entendimento, para que o engenheiro ele pudesse programar, descobrir toda essa tecnologia? Deus. Antigamente as pessoas andavam de charrete para lá e para cá, demoravam dias para chegar em tal lugar. Aí inventaram os carros, os motores. E está cada vez mais ágil. As pessoas não querem simplesmente agora andar só de carro, querem voar de carro. Querem que o carro voe, elas não querem ficar parada no trânsito. Estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. O trânsito está segurando a gente. Não está deixando a gente fazer as coisas que nós gostamos. Mas o que você tanto gosta? Eu preciso trabalhar. A única preocupação de muitas pessoas em ter tempo é para trabalhar. Já ouviu aquelas pessoas que falam: ai meu Deus, eu queria que o dia tivesse 30 horas, 40 horas. Nossa, para que você queria tudo isso de tempo? Para trabalhar, para ganhar dinheiro. Temos que trabalhar sim, temos que ganhar, temos que ter recurso para cumprir com os nossos compromissos, nossas contas, nossas dívidas. Mas e quanto do seu tempo, do teu precioso tempo, você dizima para Deus? Deus te dá 24 horas em um dia. Qual o dízimo desse dia que você está dando para Ele, do teu tempo? Não estou falando dinheiro. Não estou falando dinheiro. Estou falando em tempo para Deus, para as coisas de Deus. Será que nós paramos para pensar nisso? Nesse corre, nessa batalha por recursos todos os dias, que nós nos esquecemos de que nada disso teria sentido se não fosse aquele abrir de olhos na tua cama, a graça, a misericórdia dele que te alcançou ali, naquele exato momento. De que maneira que nós estamos agradecendo por essa graça que ele nos dá todos os dias? 24 horas nós ganhamos todos os dias. Será que nós dedicamos pelo menos 5 minutos desse dia para sentar, ajoelhar, ou mesmo no lugar que você estiver trabalhando? Às vezes as pessoas vão no banheiro,
leva o celular para continuar vendo o WhatsApp, continuar vendo o Facebook, continuar vendo o Instagram. Fica ali 5, 10 minutos. Se você acha que esse é o lugar para você fazer isso, então pega a Bíblia. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia online. O tempo que você ficou ali perdendo com o Facebook, com o Instagram, vê a palavra de Deus, se abastece, vê o que Deus tem para você. Às vezes você está passando por lutas, uma simples palavra que você abrir durante esse dia vai te trazer ânimo, incentivo, direcionamento, e você não se atenta nesse detalhe, desperdiçando cada segundo, cada grãozinho de areia com coisas fúteis. A última questão da frase, né? Para que o nosso coração alcance sabedoria. Quem sabe o dia que vai morrer, não fica somente acumulando de coisas. A pessoa sabe que a vida dele vai ter um fim, sabe que a vida dele vai chegar num determinado momento, que por mais que ele queira, por mais que ele faça, o sopro de vida vai-se embora. Não tem como. Nós queremos aumentar isso. A sabedoria começa quando valorizamos cada minuto de tempo que recebemos. O futuro, o passado e o presente, que é o gargalo. Cada grãozinho desse de areia está correndo, está passando. Prestem atenção. A areia, ela passa grão em grão. O gargalo é estreito. Nós já ouvimos isso, né? Da porta estreita, da porta larga. Infelizmente, as pessoas levam suas vidas, não se atentam nisso. Tudo é fácil. Tudo é fácil. O que o mundo oferece para as pessoas hoje, tudo facilidade. As pessoas enxergam a vida como porta escancarada, que você pode fazer tudo, falar tudo que você quer, não pensa para falar, simplesmente fala e faz o que quer. Mas a porta para chegar a Cristo, ela é estreita, um gargalo, e nem todos querem, né? Nem todos querem passar por provas, nem todos querem passar pelo deserto. Todo mundo quer passar numa pista asfaltada, bonita. Deserto? Não. Facilidades. Em Lamentações, no capítulo 3, no verso 22 até o 23,
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas compaixões não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. O ontem já foi, o amanhã é um mistério, só temos o hoje. O hoje para adorar a Deus, amar sua família, abraçar sua esposa, seu esposo, abraçar seus filhos, viver momentos alegres, desfrutar de momentos em família. É hoje. A vida é como um sopro. Uma pergunta, né? Se nós soubéssemos que nós só temos 24 horas de vida, como a gente aproveitaria essas 24 horas? De que maneira? Nossa, eu acabei de brigar com meu esposo, acabei de brigar com a minha esposa, falei algo para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe, que não deveria ter falado, não deveria ter feito. Você só tem 24 horas de vida. Como que nós aproveitaríamos esses últimos dias, último dia de vida? Nós temos que ter essa reflexão. Nós temos que ter essa reflexão, pois é um breve momento. É um breve momento, nós estamos aqui. É um outro momento, nós se tornamos apenas lembrança na mente de alguém. Isso quando nós tivemos uma vida que realmente deixou lembranças boas, porque tem muitas pessoas que não vê a hora da pessoa partir dessa para melhor. Infelizmente, que legado nós temos deixado para trás? Muitos se preocupam só em ganhar dinheiro, conquistar bens, casas, imóveis, carros. Vou deixar uma herança milionária para o meu filho. Mas espiritualmente falando, o que você deixou? Como o teu filho vai aproveitar tudo isso que você deixou para ele? Com farras, bebidas, mulheres. Salomão só foi descobrir o sentido da vida na velhice. Enquanto ele era jovem, ele desfrutou tudo que ele podia desfrutar, mais do que qualquer um na face da terra. Só quando chegou na velhice dele é que ele foi se atentar. Eclesiastes 3. A vida passa. Será que nós temos que esperar chegar os últimos dias da nossa vida, os últimos momentos da nossa vida, para a gente olhar para trás e ver aonde nós podemos mudar, aonde nós podemos consertar, restaurar uma comunhão, restaurar uma amizade, restaurar um casamento? Vamos esperar? Quando o apóstolo Paulo estava na prisão, ele sabia
que em 24 horas ele ia morrer. Ele sabia que em 24 horas ele ia colocar o pescoço dele ali, ó, ele ia ser decapitado. Mas ele nos deu uma grande lição. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você põe o áudio aqui para mim, daquele, e aumenta o som, só para a gente. Olha, escuta isso. Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Tudo que foi falado aqui hoje se resume nisso. Tudo que foi falado aqui se resume nisso. Do jeito que ele disse, isso é um trecho do filme do apóstolo Paulo. Recomendo que vocês assistam, quem não assistiu ainda. As pessoas se preocupam simplesmente em levar a sua vida com 70, 80. Glória a Deus se chegarmos a 100 anos. Mas mesmo esses 100 anos é simplesmente um punhado de água que fica ali, ó, escorrendo nos dedos. As pessoas estão ali preocupadas com aquele punhadinho de água. Nossa, cheguei aos 100 anos. Mas a imensidão, a eternidade que nos aguarda é todo aquele mar de água que as pessoas não enxergam. Nossa vida não se resume a 100 anos de vida aqui. Nós temos que nos preocupar com a eternidade. As pessoas não se preocupam com o depois. Se vocês leem o livro de Apocalipse, vocês vão ver como será o depois. Como será o depois? Imagine hoje você brigado com sua mãe, brigado com seu pai, seus irmãos, e você partiu, não se arrependeu, não pediu perdão, não se reconciliou. Qual o fim que te aguarda? Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá essa oportunidade, como eu já disse, de você escolher para onde você quer ir. Para onde você quer ir o resto da eternidade das suas vidas.
depois que fecharmos os olhos, não tem arrependimento, não tem nada que você possa fazer que vai mudar a história, nada. Já fechou os olhos. Lembro da história do rico e Lázaro. Não tem como. Pai Abraão, avisa meus irmãos, avisa minhas irmãs, avisa meu esposo, a minha esposa, para que eles mudem de vida, para que eles se reconciliem, para que eles amem a Deus acima de todas as coisas. Avisa eles. Não dá mais. Não tem como avisar. Nós temos que levar a nossa vida dessa maneira, sabendo disso. Fechou os olhos, não tem mais jeito, acabou. Nada que você fizer por aquele corpo que está ali dentro daquele caixão, nada. Você pode chorar, beijar, morder, louvar, colocar flor, cantar hino para ele, pregar para ele. Não vai mudar a situação dele. Não vai mudar. Faça as coisas em vida. Eu te amo, sinto sua falta. Um abraço, um beijo, flores para você hoje. A pessoa está vendo, está sentindo, está se emocionando, está vendo o amor que você demonstra para ela, para ele. Depois não tem jeito. Acordem. Não levem seus corações com mágoa, rancor, inveja, ciúmes, insegurança. Temos que viver de maneira que o final de cada dia, ou que o final das nossas vidas, possamos sentir que demos o nosso melhor para atingir o nosso alvo, a eternidade. Que nós possamos sair daqui hoje pensando profundamente nisso, profundamente, independente da idade que nós temos, pois quando chega o dia, independente da idade, independente de sexo, posição social, se é pobre, se é rico, as mesmas 24 horas que ele dá para o pobre, ele dá para o rico. Todo mundo é democrático. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então que nós possamos saber valorizar o tempo. Glória a Deus. Valorizar cada grão de areia que passa por esse gargalo das nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.